possamos seguir uma doutrina, possamos nos intitularmos alguma coisa, é primordial que nós conheçamos a base. Se você se diz católica, conheça o catolicismo. Se você se diz evangélico, protestante, vá e estude a raiz, porque assim você consegue saber que alguém que está entrando naquela doutrina e se dizendo tal, deveras ou certamente o é. Se alguém chega para você e fala, eu sou espírita, e começa a falar coisas que não estão contidas no Pentateuco espírita, então essa pessoa talvez não seja espírita. E se você está seguindo essa pessoa, então você não pode se dizer espírita. Quando diz um falso profeta, está falando justamente sobre isso. Essas pessoas que vêm trazer as boas novas, que vêm trazer as máximas dos espíritos para a gente. Mas será que está falando a verdade? O que eu estou querendo com isso? O que eu estou procurando? O que eu quero em retorno desse profeta? Nós estamos percebendo nesse momento da nossa vida que a maioria das igrejas evangélicas que trabalham com dinheiro, na verdade, está fechando. Porque nós estamos passando por mais uma vez um momento de dificuldade, de crise. Igual eu falei, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, haverão falsos profetas. Porque é natural nós ficarmos um pouco preocupados com a situação financeira, com a situação política, com a situação social, e cada um vai procurar essa determinação, essa situação para se sentir mais calmo. Então, essas doutrinas que se dizem mais materialistas, elas tendem a acabar, porque ninguém tem grana. Ninguém tem grana. E qual é a verdade que esse povo tenta passar para a gente? O que eles querem de verdade, como verdade, mostrar para a gente? Será que na verdade eu frequento uma determinação religiosa só porque ali eu acho que eu vou conseguir alguma coisa? Será que de verdade eu estou buscando o que o Cristo passou para mim? Será que eu estou conseguindo ver o Cristo nas falas daquele líder religioso? Será que aquele líder religioso está falando, em algum ponto, tem alguma ligação com a máxima, com a vida, com a passagem, com a verdade que o Cristo nos passou? Quantas vezes nós não ligamos a televisão, quantas vezes nós temos a oportunidade de verdade de estar no espaço físico em que essas pessoas estão e não conseguimos sequer ver o Cristo ali? Não conseguimos sequer entender um ponto do que aquela pessoa quer passar para a gente quando dizemos que o Cristo vem nos trazer a verdade e a vida. Quando Cristo nos diz que a felicidade não está aqui. Quando Cristo promove o pensamento além do corpo físico. Quando Cristo nos diz que ali na cruz morre Jesus e dali à frente passa a viver o Cristo. Hoje nós vemos muito pouco isso nas religiões. Nós vemos as religiões hoje, e consequentemente os seus defensores, muito voltados à questão material, à questão dessa única vida aqui. Claro, gente, dinheiro é bom demais, adoro dizer isso. Viver nesse planeta, a gente tem que ter dinheiro, a gente precisa cuidar das nossas aparências, nós precisamos nos vestir adequadamente, nós precisamos conquistar algumas coisas, nós somos seres ambiciosos, nós estamos no planeta Terra, mas isso não quer dizer que isso aqui é superior ao que de verdade nós somos espíritos. Então nós estamos aqui para aprender a viver essas realidades, essas duas realidades, a realidade da carne e a realidade do espírito. Mas a gente tem que entender também que a realidade do espírito ela tem que ser superior à realidade da carne. Eu não posso detonar o meu eu verdadeiro simplesmente porque o meu eu material quer algo além daquilo que as minhas forças podem me dar. O que nós temos visto hoje são esses intitulados falsos profetas, tentando fazer com que nós vejamos somente este lado da situação. É o que eu vou trabalhar, o que eu vou ganhar, o que eu vou conquistar, o que eu vou fazer isso, quanto você vai me dar. E a verdadeira essência que somos nós? Que hora que entra essa história? A isso nos remonta a única coisa que nos diferencia dos animais, que é a nossa inteligência, é a nossa forma de elaborar o pensamento, é a nossa forma de observar o que os outros estão fazendo ao redor de nós e disso tirarmos conclusões. Muitas vezes, é normal também no nosso meio, nós tirarmos conclusões erradas, conclusões que não sejam interessantes para nós mesmos, às vezes precipitadamente.
decisões e um pouco mais à frente nos arrependemos dessas decisões. É normal. Nós estamos vivendo um momento em que nós somos obrigados, conversava com o Manuel de Baixo, com o Anaíl, justamente sobre isso. A gente está vivendo um momento nesse planeta em que a gente está sendo obrigado a ser branco ou preto, gordo ou magro, baixo ou alto, PSDB ou PT, espírita ou evangélico. Por que ele tem que ser assim? Por que eu não posso ter uma opinião? Por que eu não posso dar uma opinião neutra a respeito da coisa? Porque a minha opinião tem que ser taxada como opinião direita ou esquerda? Por que eu não posso achar que fulano de tal não é o que fulano de tal é? Todos nós temos a condição e o direito de fazermos isso, como também temos o direito de nos arrependermos um pouco mais à frente. A nossa verdade, a nossa certeza, o nosso crescimento, ele é feito dos nossos erros. Não quer dizer que por eu estar em determinado momento, em tanto tempo em determinada situação, que eu vejo que eu não queria mudar de figura, que eu não queria mudar de opinião, que eu não queria mudar de situação. Fulano de tal ministrou na religião tal, por tanto tempo, agora ele é espírita, agora ele é católico. Qual o problema? Por que não? Qual a diferença, qual a dificuldade que somos outros seres humanos? Erramos o tempo todo, temos dificuldades violentíssimas, não somos prontos, estamos a caminho de, e não sabemos quando estaremos prontos. Nós nos cobramos demais, nós nos taxamos demais, nós nos diminuímos demais, nós achamos que nós temos que saber muito além do que nós estamos preparados para saber nesse momento. E a nossa vida, o nosso planeta, a nossa sociedade, o nosso tempo todo, que não, é quase que inversamente, ao contrário, é quase o inverso. Nós erramos demais. Isso é bom. Quem erra é porque está vivendo. Quem muda de opinião é que está começando a entender. Mas essa mudança de opinião ela deve ser baseada em fatos verdadeiros e não em algo que você vai ganhar futuramente. Coisas passageiras, coisas que de verdade, como diz o próprio Evangelho, as traças corrói, a ferrugem come, sei lá se é o contrário também. Entendeu? Então, a proposta, quando nós falamos de falso profeta, é justamente isso. Quando você chega a qualquer determinação religiosa que você possa ter a oportunidade de passar, de estar, qualquer situação que seja alguém que seja um profeta no sentido de ser aquele que diz as coisas, que dita as regras, veja primeiro onde você está pensando. Veja se você tem a roupa igual aos outros para você estar ali. Porque na grande maioria das vezes, ou nós estamos um pouco aquém ou um pouco além daquela forma de pensar. Então cabe a nós avaliarmos. Será que essa pessoa que neste momento está ocupando tal cargo, será que essa pessoa que está nesse momento sendo responsável por essa situação, condiz com o que eu penso? Será que o que eu penso está errado? Será que o que ele pensa está certo? Porque nós temos visto mais uma vez pessoas fazendo absurdos em nome de religião. A gente vê isso desde que o mundo é mundo. Quem vai lembrar lá daquele, lembra do Jim Jones? Quantas pessoas não se mataram tomando veneno porque supostamente encontrariam, não sei com quem, do outro lado, não sei de onde. Um grupo que chamava Heaven's Gate, lá nos Estados Unidos, todo mundo morreu bonitinho, dentro da Nike tinha uma moedinha, uma notinha de $1 no bolso para passar na catraca e supostamente os levariam ao paraíso. Quando a gente fala isso, a coisa é essa. Como que uma pessoa em sã consciência, um grupo de pessoas, que não eram pessoas ditas burras, pessoas como nós, habitantes do planeta Terra, conseguem elaborar e ter isso em sua mente que todos devem se vestir com a mesma roupa, calçar o mesmo tênis e ter uma determinada quantia de dinheiro no bolso para colocar em determinada catraca que possibilitarão passar por uma outra dimensão. É muito louco isso. Esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer. Eu sou um crítico do Espiritismo, porque eu comentava com as pessoas, eu não sou uma pessoa religiosa. Se uma pessoa, eu posso estar onde quer que eu esteja, falou que é manifestação religiosa, eu duvido. Eu nunca acredito.
Se alguma coisa, esse copo começar a voar aqui, ó, eu vou falar, por que esse copo está vendo? A última coisa que eu vou acreditar é que talvez seja um efeito físico. Porque eu prefiro questionar ao máximo do que depois estar junto com falcatrua. Duvidar é do ser humano. Nós devemos duvidar. Mas uma vez essa dúvida sanada, nós devemos passar pelo outro processo, que é entender ou aceitar. Contra fatos, não há argumentos. Contra o que já está provado, não tem como você dizer que é mentira. Então, duvidemos. Eu falo isso demais. Alguém chega para você, aí você vai em determinado lugar, a pessoa vai falar um absurdo. Um absurdo. Aí as pessoas que estão ali, ouvindo aquela pessoa dizer aquele, falando de casa espírita, tá, gente? Aquele absurdo ali, e sai daquilo ali, daquela reunião, como se a pessoa tivesse falado algo inteligentíssimo, sobrenatural, que fosse a verdade suprema. E se você de verdade com essas coisas passa pelos seus filtros de inteligência, você vai falar assim: que besteira. Meu filho de 2 anos falaria isso. Mas como foi alguém humano, supostamente incorporado por João de não sei quem, a gente toma como verdade, sem duvidar. Nós, os livros da codificação, lá nos livros, o livro nos ensina, tem os passos para que você admita uma escrita, uma manifestação, como se fosse verdadeira. Existe um processo para isso. Mas esse processo, ele depende muito da gente, porque ele tem que passar pelo que nós conhecemos da doutrina. Certa vez, um colega nosso aqui foi pegar um receituário mediúnico numa casa Y, ou X por aí, escreve-se a data do seu dia lá e dá. Aí receitaram por esse colega um anticoncepcional. Graças a Deus, um conhecedor do doutrina espírita fala: pô, anticoncepcional para mim, eu sou um homem. Certamente o médium errou, ou o espírita que está trabalhando com o médium é o historiador, não é o espírito, alguém que tinha conhecimento. E mais uma situação que é muito estranha para a gente, porque para nós espíritas, o espiritismo, os receituários mediúnicos, não estão aqui no planeta para concorrer com a medicina da Terra. Então nós, enquanto espíritas, questionamos também o receitar-se alopatia para esse tipo de caso. Você tem algum problema? É físico? Vá ao médico. O médico vai te receitar alguma coisa, porque é da área médica da Terra. Se você vai na casa espírita, você vai ter o auxílio pro espírito, que vai trabalhar junto com o da Terra. Não é assim que nós somos? Nós somos espíritos momentaneamente encarnados. Então, por que não questionar? Eu fui na casa espírita no meu bairro, no Paulo, que um rapaz lá que trabalhava com o médico receitou para a menina lá 200 injeções de Benzetacil. Aí a menina foi tomar uma Benzetacil lá, na época não sei se tem que dar lá, o cara aplicou errado, ele teve um problema nos dedos da mão, foi assim. Aí foi saber quem que receitou isso? Ah, foi o fulano de tal, mas por que ele receitou isso? Não, porque eu estou tomando isso. Ele não é médico. Ele não pode receitar essas coisas. Eu, como ser humano, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que questionar, porque é a minha vida que está em jogo. É a minha responsabilidade minha, a minha vida, de mais ninguém. Tudo que acontece com você é responsabilidade sua. Você tem que filtrar, você tem que perceber se isso é verdadeiro para você. Se te incomodou, pesquise, converse com as pessoas, troque ideia. Não aceite nenhuma verdade, por mais verdade que ela possa parecer, de primeira mão. Questione, um pezinho atrás, deixa um pezinho na frente e outro atrás. Não põe os dois na frente, não, que você vai se arrebentar. Põe o pé atrás, a pessoa, eu fiquei frustrado. Se frustrou à toa porque você se colocou demais naquela situação. Duvide sempre.
mas só duvide até o ponto em que você conseguir se sentir seguro com aquela informação. Nós vivemos essa época e agora, eu nunca vi tanta gente escrever e falar tanta asneira sobre política na minha vida. E olha que eu sou leigo em política. É como se fosse caça às bruxas, é como se fosse Inquisição, é como se fosse as cruzadas. E nós não sabemos de nada. Não, vamos duvidar. Será que é? Será que não é? Como será? Se for assim, como seria se fosse daquela forma? O questionamento, ele deve fazer parte de tudo aquilo que a gente quer ter como verdade, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa se frustrar menos. Eu adoro falar isso. Tem um colega meu, um cara que eu dou aula para ele é advogado, estou falando da religião não, estou falando dos religiosos, da Igreja Universal do Reino de Deus. 90% das ações que ele tem que defender a igreja é quem deu as coisas que ele não pega de volta. A pessoa vai, entra naquele clima, porque tudo é um jogo, nós somos emocionais. A pessoa eleva os seus hormônios ao máximo, te deixa assim, você está carne, você está tudo, você está aquilo outro. Aí quando você volta para sua casa, o seu ser pensante volta para você, você entra na cama e fala assim: como eu sou burro! Como eu sou burro! Aí vem a frustração. Aí você começa a falar mal de quem quer que seja. E você se esqueceu que foi você que deu. Que ninguém falou para você: me dá, me dá. Não. Te levou ao estado de, mas quem deu foi você. Muitos de nós passamos pela mesma coisa dentro disso que nós chamamos de espiritismo. A gente chega aqui, né? Aqui na casa religiosa, qualquer casa religiosa, no espiritismo, por exemplo, que parece que as coisas são, né? E a pessoa fala e você se sente tocada, não é porque o cara falou, você se sente tocada porque você é um espírito, porque você se expande, porque você tem a condição de ser um médium. Sim, todos somos médiums. Aí, aquele clima permite com que você se extravase, você se sente muito feliz, muito alegre e sai. Na primeira pancada que você toma de um dirigente espírita, do livro espírita, de qualquer coisa espiritual, você se frustra. E não é para ser assim. É pé no chão, é igual girafa, a cabeça na nuvem e pé no chão. Desconfiando de tudo, olhando para todos os lados. Nós temos que estar atentos. O Espiritismo nos diz: nós somos influenciados pelos Espíritos. Eles falam assim: muito mais do que vocês imaginam. Então, o tempo todo, a gente está sendo pressionado, a gente está sendo avaliado, a gente está sendo julgado, se não pelos outros, por nós mesmos. Se quisermos não sermos enganados por esses falsos profetas, entra para dentro do teu quarto interior, liga o teu raciocínio, tome tempo para pensar, e quando você já tiver pelo menos 70% de certeza que aquilo pode dar certo, tome a sua atitude. Mas tenha certeza também que pode estar errado. Beleza? Tá bom, Luísa. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente tem que colocar o despertador, eu não acordei. Eu estou toda torta, com sono. Vai tomar, né? Livro dos Espíritos, nós não vamos terminar esse item, mas igual quinta-feira eu falei no assunto de hoje, vamos falar de nós. Quem somos nós? Espíritos imperfeitos. Pois é. Então, que característica, é até um pouco repetitivo nessa questão 101, do que seja, como são esses espíritos imperfeitos. E vamos ver onde é que a gente se encaixa, né? Carapuça vai seguir tudo. Predominância da matéria sobre o espírito, isso a gente vai falar.
valorizar as coisas materiais. E aí eu estou pensando, como o Roger falou, como que é fácil as pessoas serem manipuladas, né? Porque se você está num momento que eu quero, né? Está nos sonhos, você está com sua mente toda voltada para o progresso material. Você está pagando para crescer materialmente. Faz parte da sua natureza. Então, com muita facilidade, você poderá se envolver com alguém que manipule isso, que te ofereça essa facilidade e que você se iluda ou faça coisas, atos, enfim, nessa ilusão, né, de que na realidade naquele momento a certeza de que é uma forma de conseguir chegar naquele progresso material, porque faz parte da natureza. Eu estava pensando, nada acontece que não venha já de acordo com a nossa natureza. Nós oferecemos a matéria-prima para alguém agir, encarnado ou desencarnado. A matéria-prima somos nós que oferecemos, né? O campo para ser trabalhado aquela ideia está em nós. Então, propensão ao mal. Então, se para eu atingir os meus objetivos eu preciso agir de uma maneira pouco ética, não tem problema, desde que eu atinja os meus objetivos. Ignorância, orgulho, egoísmo, eu quero para mim, né, aquilo que me satisfaz e que seja importante para, se não for só para a pessoa, que quem estiver no volta dela. Leviandade, consequência e malícia. Não há uma medida da consequência. Como é que fala? Não importa os meios, importa o que é para isso. Fala de novo. Os fins justificam. Eu estou com tanto sono, deixa eu falar. Maquiavel. Os fins, não os meios justificam os fins, né? Vocês entendem, né? Então, o que acontece? Porque a pessoa, na ignorância dela, na falta de orgulho, egoísmo, propensão ao mal, vai juntando tudo isso para ver o que está, né? Vai agir. Se tiver alguém para ajudar, com certeza. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, porque vai ter muito em mente o que convém a ela. Se for conveniente a ela agir de uma determinada forma, é dessa forma que ela vai agir, de acordo com os interesses próprios. E geralmente conhecimentos sobre o mundo espiritual são muito limitados, porque não há interesse acentuado sobre questões espirituais. E nós só vamos ter esse conhecimento quando começamos a ter dúvidas, começamos a questionar, e aí deixa a preguiça de lado e vamos lá, como é que é, como é que é isso, como é que não é. Mas se eu não tenho esse tipo de interesse, eu não vou assumir o conhecimento. Está no automático. A linguagem que esses espíritos utilizam revela o seu caráter. Então, e às vezes não necessariamente uma linguagem grosseira, pode ser uma linguagem falsa, né? Palavras doces, mas falsas, né? Para agradar a quem for conveniente agradar. Não estou agradando o que quero, o que gosto, não. Porque eu agradando fulano, eu atingo determinados objetivos. Se eu vou falar com a pessoa que ela quer ouvir, e aí eu ganho aquilo que eu quero. Todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito pertencente a este grupo. Mas eu escrevi aqui pensando, mas a afinidade. Porque se eu tenho um pensamento aqui, isso aqui, arquitetando aqueles planos
diabólicos, uma coisa assim, para atingir o objetivo, né? Mas eu vou atrair espíritos com esse tipo de mente. É afinidade. Então eu vou ter comigo aqueles que eu atraio por afinidade. Inveja, ciúme, que é o que vai mover muitas das vezes esse interesse em determinada forma de agir. Sofre tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. A complicação é ter consciência disso. Então a pessoa sofre por aquilo que está fazendo ao outro, que evidentemente a consequência vem, né? Prazo curto, rápido, desajado, a cavalo, na hora vem, então ela vai sofrer consequência disso, mas dificilmente vai reconhecer que é consequência dessa maneira de agir. Ela vai achar que é vítima, que alguém está agindo contra ela, que ela não pode lutar, como é que pode alguém fazer dessa forma, errado? Mas vai sofrer, vai estar incomodado sem conseguir distinguir o porquê que está incomodado e principalmente de alguma forma modificar esse quadro. Aí eu disse, você não acha que eu faço muita coisa hoje, não? O tipo terno está tudo, esse cachorro estão. Vamos lá. Aí os espíritos imperfeitos falam em subgrupos dos espíritos imperfeitos. E aí nós vamos perceber aonde será que nós nos encaixamos. Porque, graças a Deus, nós não vamos ser assim perfeitos. Perfeitos aqui, perfeitinhos ali. A gente vai ter umas graduações. Então, tomar consciência disso e tentar ver o que eu tenho aqui, o que eu tenho ali, né? E consciência da necessidade, do esforço para fazer alguma modificação em cima disso, importante. Então, o 10º subgrupo, espíritos impuros. Aí, gente, se alguém se enquadra aí, está direto. Eu estou crucifixo. Né? Inclinados ao mal, que fazem disso o foco das suas preocupações. Então, aquela pessoa vai estar sempre maquinando, projetando, como é que eu vou fazer para destruir fulano, vai usar toda a imaginação, toda a criatividade, todo o poder, em todos os sentidos. Se for poder econômico, poder mental, vai usar tudo que puder para atingir quem for o foco. Dão conselhos falsos, né, gente? Né? Aquele amigo que chega para você, faça isso, faça aquilo, e vai em cima do que você quer ouvir. E aí você faz uma tremenda besteira, e só vai perceber, se perceber lá na frente. Poxa, como é que fulano me deu um conselho desse tipo? Separa, vai para lá, né? Nunca vai ter que, olha, para, pensa, respira fundo, pondera. Não, vai sempre dar aquele empurrão no buraco. Estimula a discórdia e a desconfiança. Então, no meio social, na família, no grupo social, o indivíduo vai estar sempre tocando para despertar desconfiança nas outras pessoas, sempre falando mal dos outros, do chefe, dos amigos, dos colegas, sempre semeando discórdia no meio, sabe? Aquele ambiente que você percebe quando fulano, quando é uma delícia quando a pessoa tira férias, você percebe a diferença no ambiente, que a pessoa volta e começa, é um tititi, uma confusão, fulano, umas conversas que ninguém sabe onde é que surgiu, e às vezes coisas pesadas, porque não está preocupado em usar isso, vai minar mesmo a tranquilidade das até de um mente. Vulgaridade, grosseiro de expressões. Então a maneira de se expressar pode ser profundamente grosseira, não está preocupado com delicadeza de expressão. O espírito, continuando esse
décimo subgrupo, encarnados são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vergonhosas e degradantes. Então, esses espíritos, estando encarnados, eles têm essa facilidade para lidar com todos esses meios, ambientes, de vícios, de toda a ordem. E, evidentemente, pensa bem, associa vício com poder econômico, com a capacidade de dominar, como é que isso vai interferir, às vezes, no grupo social, numa cidade, numa sociedade. O risco que é. São flagelos para a humanidade, independente da classe social que pertence, nem uma boa educação social e intelectual os livra da desonra, do descrédito. Eu acho que tem umas pessoas que falam, pô, mas eu eduquei tão bem, menino do carro, todo mundo tratado igual, que peste que isso aqui virou, não sei de onde que saiu, que exemplos tomou para ser tão diferente dos outros. Vai saber, né? Alguma coisa por aí. Então, mesmo que receba um verniz social, um trato especial, ainda assim, esse indivíduo pode manifestar realmente a natureza dele. E como não tem ética, não tem limite, escolhe suas vítimas entre as pessoas honestas. Hoje a gente estava nessas semanas ouvindo algumas notícias policiais que falam assim, fulano, na cidade do interior, fulano deu um golpe de não sei quantos milhões na questão imobiliária na cidade do interior. Que povo assim que tirou o último tostão para comprar a casa própria, minha casa, minha vida, meu sonho, meu pesadelo, né? Quer dizer, como é que a pessoa fica assim, como é que a pessoa, em sã consciência, finalmente, vai dar um golpe em cima de pessoas que passaram anos, né? Juntando a poupança, juntando dinheiro daqui, para comprar alguma coisa nesse sentido, e a pessoa vai lá, sem a mínima dó, passa a mão no dinheiro, dá o golpe, mesmo, acabou. Porque a gente fica olhando a pessoa como uma pessoa bonita, uma pessoa jovem, uma pessoa inteligente. Será que não podia usar essa inteligência, essa juventude, essa capacidade toda de uma forma positiva? Por que essa pessoa só consegue dar golpes? A gente vê histórias, histórias assim, incríveis, né? De moças jovens, lindas, maravilhosas, transitando na alta sociedade, assim, dando os maiores golpes. E muitas das vezes a pessoa, as vítimas, têm que ficar caladas, não passar vergonha. Porque não tem dó, não tem. É para satisfazer a si mesmo, para o seu ego, a sua condição desse tipo, não tem dó mesmo de ninguém. Convertidos em divindades malignas, demônios, malditos. Algumas religiões dão mesmo esses rótulos, sabe? De tipo de capeta mesmo para essas pessoas. Hoje, pelo amor de Deus, Deus me livre, nos livre com a arte, né? Mas ainda assim, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Então, será que a gente tem, que a gente não seja assim, mas não tem momentos, né, que a gente puxa a vida, se eu pudesse, se meu dinheiro desse. Aí um outro subgrupo, espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros, linguagem espirituosa, engraçada, mas quase sempre sem profundidade. São leves, soltos, está tudo bom, tudo ótimo,
coisas, então eu vou ter fundamento para analisar. Bom, essa mensagem, ela é espirituosa, ela é leve, mas ela não é profunda. É, no máximo, leve, mas não tem um recado mais profundo nisso aqui, que eu consigo analisar. Né? Oitavo subgrupo, espíritos pseudo-sábios. Toda vez que eu vejo isso é no Legião, né? Quando nós temos estudo do Legião na casa, que é uma história feita por Robson, tem um capítulo, um trecho enorme. Gente, o cara dá um discurso, ele fala, ele diz, acontece, engana, assim, e no final das contas é um pseudo-sábio. Na realidade, aquele indivíduo tem conhecimento, intelectualmente, pelos pontos. Ele tem um conhecimento muito vasto, tá? Uma linguagem, às vezes, séria, pomposa, de acordo com o tema que ele estiver falando, 10 exemplos, ele diversifica, você vai ficando hipnotizado com aquele discurso. Linguagem tem um caráter sério, que pode induzir ao erro quanto à sua elevação moral e seus conhecimentos. Presunçosos, orgulhosos, invejosos. Então, o encarnado ou desencarnado tem um conhecimento, principalmente espiritual vasto, usa-se, se você der chance, ele vai fazer um discurso, ele vai falar bonito, entendeu? Mas não vai sustentar isso por muito tempo. Se começar a questionar, expor num grupo, e aí, de novo, a importância de você estar duvidando, sempre procurando saber um pouco mais. Se você começa a questionar, duvidar, vai chegar um ponto que ele não vai querer mais argumento. Mas engana mesmo. Presunçosos, então eles se acham superiores. Se tiver um público que aceita tudo, né, que abaixa a cabeça, nossa, vai ser um profeta de primeiríssimo, porque vai ter seguidores, com certeza. E aí, vai ficar todo, né, como Deus do fato. Próximo. O sétimo subgrupo, espíritos neutros, inclinam-se tanto para o bem quanto para o mal, apegam-se às coisas desse mundo. Então, a neutralidade é ficar em cima do muro, é o não tomar partido, sempre pensando, se eu tomar partido, tem que ter uma consequência, né? Tem que assumir um papel. Então, eu prefiro, não sei, vou pensar, sempre com aquela coisa assim, na realidade, para não assumir um papel. E isso é fácil a gente perceber, né? No campo do dia a dia, social, e as pessoas que agem dessa forma. Se você pedir uma opinião para ela não vai dar. Vai escorregar, esquerda, a gente não vai pedir uma opinião. Porque ela não quer tomar partido, ela é neutra. Porque se ela não quer ficar mal com fulano, não quer ficar mal com ciclano, então está sempre agindo, humano, numa zona neutra. Não toma partido, não toma decisão. E pode se inclinar, como sofre a influência, às vezes, do meio, se o meio que vive ele for um meio do mal, vamos dizer assim, de tipos de atitudes, para viver bem, vai ficar naquela zona de conforto de quem age dessa forma. Se tiver num meio social, num meio familiar mais positivo, também vai ficar naquela zona de conforto. Mas dizer assim que eu estou agindo pela minha vontade, pela minha capacidade, se isso é daquilo, geralmente não é. E apega-se às coisas desse mundo, se materializa, aquela tendência de dar valor às coisas materiais. Age dessa forma, inclusive por causa disso. Vamos lá para o sexto. Espíritos batedores e perturbadores.
por meio de pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos e agitação no ar externo. Podem atuar sobre o ar, água, fogo, corpos, usam nas entranhas da terra. É interessante, quando o Espiritismo começou, quem sabe o fenômeno começou a acontecer? O que girava? As mesas. As mesas girantes. E as mesas girantes eram um espetáculo, né? Era um acontecimento social. Vamos ver umas mesinhas girando em tal lugar assim. Então era um fenômeno. Até que, de apenas um fenômeno social, um fato que acontecia, começou a despertar outros interesses, outros olhares do o que é, como é que é, né? Deixa eu ver o que é isso. Igual você falou, se aquele copo ali, meu filho, eu vou correr dentro com essa copo, não, esse copo sair do lugar, com certeza. Mas Kardec, né? Vamos ver o que é isso, o que se trata, o que é, o que não é. E o Espiritismo, a codificação, nasceu ali. Para dizer de um bando de espíritos batedores, fazendo uma verdadeira batucada no almeio. E isso é muito dito assim, como que espíritos superiores podem permitir e permitiram como uma forma de despertar. Porque fico imaginando se o Espiritismo tivesse começado assim, uma forma toda. Intenção sem fenômeno? Sem sal, sem açúcar, né? Para despertar a curiosidade, interesse. Haja visto que o que desperta mais interesse do público espírita? Vou falar do espírita, do outro lado, mas o que simpatiza com o espiritismo? Vem criticar as pessoas, não tinha o mérito de forma nenhuma, tá? Em termos da necessidade do consumo. Mas por que será, né? Você não dá conta de andar aqui dentro. Evidentemente, Newton estava comentando isso comigo antes da reunião. Por quê? Você vê, agora num dia que você fala, seu Senhor, nós vamos estudar, vamos falar. O tempo é contínuo, está aberto, ela quer perguntar, ele quer falar, né? Gente, ou pelo menos, puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso, vou passar a pensar, né? Ou onde é que tem mais alguma coisa? Porque dá trabalho. Eu não vou ter só aquela emoção no momento. Eu vou ter que levar aquele despertadorzinho que tocou, vou começar a acordar, abrir os olhos, começar a comprar mecanismos que vão servir para um monte de outras coisas. Mas o que atrai? É o fenômeno. É o fenômeno. Se fosse alguma coisa assim, que não tivesse o fenômeno, provavelmente não teria muita gente. E sabe disso. E foi através desses fenômenos de efeitos físicos é que o Espiritismo nasceu. As histórias, quem começa a estudar Espiritismo, pouco que seja, está tendo uma quantidade de fenômenos e efeitos físicos que aconteceram. E que depois foram desaparecendo. Foram desaparecendo, porque o objetivo não era despertar, acordar. Gente, por que eu estou falando tanto acordar? Mas agora eu acordei. Se você chegar a mim, sabe? Então, de repente, assim, as coisas aconteceram, todo mundo despertou interesse no grupo social, e aí, olha que a coisa deslanchou. Lembrando que abril é mês de aniversário dos espíritos. A gente vai ter, inclusive, um estudo a respeito disso, sobre o livro dos espíritos, que eu sempre falo, sabe, eu tenho muito tempo, né? Eu não esqueci de falar, de chegar aqui e perguntar. Qual que é a primeira obra do Espiritismo? Agora o pessoal responde. Porque de repente chega assim, qual que é a primeira obra do Espiritismo? Mentira. Né? Mentira. Porque a codificação
do Espiritismo está no livro dos Espíritos. Tá? E é trabalhoso, porque isso aqui tem hora que é cansativo, você lê, você pergunta, mas e aí, eu vou ficar só? Né? Porque a parte moral, ela te dá a lição e traz aqui para a sua vida. Ela é mais, às vezes até mais prática. Porque eu falo do falso profeta e vou ter a chance de reconhecer quem está agindo dessa forma na minha vida. Ou eu estou deixando alguém agir, ou eu estou agindo dessa forma na vida de alguém. Então eu posso fazer um link para as minhas questões morais. O livro dos Espíritos, muitas das vezes, ele é muito didático, porque ele vai assim: o que é isso? O que é aquilo? E aí? Né? Então fica uma coisa às vezes mais metódica. Então a gente, mas ainda assim, a gente tentar trazer para a nossa realidade, nossa mente. E a gente tem que lembrar também que a época é diferente. Isso, contexto histórico diferente. Exatamente. Vamos mais um, esse eu fecho. Então vou voltar. Então a parte de espíritos imperfeitos, e aí é o que eu falei, vamos fazer um balanço e ver, poxa, que características que eu tenho, porque sabemos que somos espíritos imperfeitos. Então não precisamos ser aquele horror, né, mau caráter, mas com certeza nós temos bons momentos, maus momentos, boas ações, más ações. Então reconhecer o que está pesando mais na nossa vida, o que está interferindo mais na nossa vida. Eu falei na vida do outro, mas que atos, que mensagens que eu estou aceitando, que eu estou tendo, que podem me comprometer. Vamos ser egoístas, que eu estou me comprometendo para o meu futuro, porque tudo virá com consequência. A influência disso entre as pessoas próximas, isso é certo. Então, fazer esse balanço, essa análise, é um passo para a gente trabalhar a questão moral, né, que tanto precisamos, ok? Bom dia, para domingo, com espíritos bons, tá? Para a gente ficar bom com isso. Volta um dia. Ei, volta um dia. Ei, bom dia de novo. Tem dúvida mesmo, né? É a ressignificação da morte, não. Cara, esse tema eu acho muito legal, porque como que a gente é sempre ensinado, né, a ter medo da morte. A gente vem perpetuando essa ideia aí, creio eu, por milênios. E a gente pouco fala, pouco estuda, pouco procura acrescentar alguma coisa nova na nossa forma de pensar a morte. É interessante, eu falo muito que se você quiser de verdade entender o que é morte, basta você se dar a oportunidade de estudar. Se não na sua própria vida, no seu dia a dia, ali na vida dos outros, mas se você quiser aprofundar esse conhecimento e quem sabe ter um entendimento a respeito disso, é só ler os livros da doutrina espírita. Eu falo que quando a gente vem para esse planeta, a gente já fez esse pacto. O nosso maior pacto com a vida é a morte. Não tem como. A partir do momento que você falou, vou viver, o componente morte está fazendo parte dessa estrutura 100%. E de uma forma muito legal, eu digo assim, que eu acho que o grande barato da vida é essa inconstância, é esse quando será? Será que virá? Então esse pacto ele é criado, ele é feito de uma forma que é insolúvel. E não é só a sua morte, é a morte daqueles que você diz amar. Não interessa se é filho, não interessa se é pai, se é mãe, se é esposa, se é marido. É um pacto da vida que traz junto no outro lado da moeda o que nós chamamos de morte. Mas que infelizmente, eu digo isso com pesar,
amamos sofrer em algum tipo de coisa que possa diminuir isso que supostamente chamamos de vida. E morte não é nada disso. Quando tem esse tema, ressignificando a morte, a doutrina espírita, que podemos melhor falar dela, nos faz entender, perceber essa outra parte da vida como a verdadeira vida. Nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Consequentemente, o nosso mundo verdadeiro não é o mundo material, é o mundo astral e, mais na frente, o mundo espiritual. Então, por que somos tão medrosos? Por que somos tão covardes na hora de enfrentarmos essa realidade que é única na nossa vida? Única! Não há uma outra coisa real na nossa vida. Real, a única coisa real que existe na nossa vida é que um dia iremos. Mas a forma com que iremos, essa forma é escolhida por nós. Simplesmente com a forma, da maneira que nós andamos de mão dada com esse outro lado da moeda que nós chamamos morte. Por que será que nós, ocidentais, vivemos com esse pânico diário, posso até dizer, a cada segundo que acontece uma situação, nós temos esse medo da morte? Porque, infelizmente, os nossos antepassados nos ensinaram isso. Mas dentro de nós mesmos, os espíritos que somos, ali tem a sementinha da imortalidade. Então, o que de verdade nós temos medo não é da morte como fenômeno biológico. Nós temos medo do sofrimento. Nós temos medo de não termos feito aquilo que poderíamos ter feito. Nós temos medo de não conseguirmos nos conciliar com aquelas pessoas que fizeram parte da nossa caminhada e por alguma situação da vida viemos a ter alguma desavença, algum questionamento, alguma briga, e talvez não tivéssemos ou não tenhamos tempo de nos colocarmos juntos novamente. Quando falamos em ressignificar a morte, estamos de uma forma tentando passar essa ideia de vamos deixar isso que por nós foi dado uma carga tão pesada, tentarmos fazer isso de uma forma mais leve. E a única forma que nós temos de fazer com que isso seja mais leve é entendendo esse processo. Todos nós estamos aqui, pseudamente, como os pseudo-sábios, saudáveis. Mas nada importa, nada impede que agora na nossa divisão celular, uma célula qualquer que seja, ela venha mutante, com um defeito, e possamos, de uma forma ou de outra, adquirirmos um câncer. É simplesmente uma forma de irmos embora desse planeta. Às vezes estamos caminhando na rua, você sai de casa, uma felicidade danada, vai atravessar a rua, vem um cara e te atropela, e você morre. É simplesmente uma forma de ir embora desse planeta. Outros escolhem de outra forma, outros escolhem por si mesmo, bebendo demais, fumando demais, exagerando demais em todas essas situações supostamente interessantes que a vida nos oferece. Então, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. E quando escolhemos estar aqui nesse planeta, devagar trouxemos essa realidade: morte. Quem pensa muito na morte é porque eles estão vivendo. Coloque a morte a caminhar com você. Não tenha medo dela. Discuta esse assunto na sua casa com seus filhos. Não queira que você seja aquela pessoa que será aquela que todos sentem saudade, aquela que todos gostariam de ter por perto. Não! Crie os seus filhos. Faça com que essa ideia seja uma ideia tão natural como você conversar sobre o que você vai comer hoje na hora do almoço. Porque talvez na hora do almoço amanhã você não esteja de almoçar. É a realidade da vida. E nós não sabemos quando. Quantos de nós aqui já não nos pegamos com ideias da morte dos nossos filhos? É uma coisa que é doída, é uma coisa que sofre, é um apego desgraçado que nós temos àqueles que nós amamos. Mas será o que vem junto com isso que nós chamamos de apego? O que será que essa palavra apego quer dizer? Será que eu não acredito que existe um Criador que fez com que aquela criatura fizesse parte da minha vida por algum tempo e que Ele, o Criador, tem o direito de tirar essa pessoa perto de mim quando Ele bem e quiser? Será que essa briga que eu tenho com o Criador não é o que de verdade me incomoda?
Será que é porque quando eu vejo um filho, que eu falo que a coisa que nós nem quem é pai e quem é mãe, é aquilo que você dá a sua vida por eles, quando você vê um filho seu indo embora antes do esperado, será que ali você não está simplesmente vendo enterrar junto todos os seus sonhos, todas as suas vontades, que supostamente isso quer dizer que você parou de viver e começou a viver a vida daquela pessoa? Será que aquela pessoa estava de verdade programada para carregar o peso dos seus sonhos? É primordial, é fatal que entendamos esse processo, porque um dia, se nos dizemos espírito, porque estou falando para espírita, nós temos que ter a certeza absoluta que isso continua, que no outro lado, na verdadeira vida, há proposta do reencontro, porque o que foi juntado por Deus, em nome do que nós supostamente chamamos de amor, nada consegue separar. Então, se somos espíritas, se acreditamos em encarnações, se acreditamos que estamos no processo de contínuo crescimento espiritual, se acreditamos na pluralidade das existências, também devemos acreditar que uma vida, a verdadeira vida, nos espera e que lá teremos a oportunidade de encontrarmos com esses que por nossa vida passaram aqui. É simples assim. Algumas culturas não sofrem tanto o peso do que nós chamamos morte da forma que nós chamamos, porque simplesmente essas sociedades escolheram não perpetuar essa ideia negra, essa ideia daninha, pessimista do fenômeno biológico. Para que haja vida, tem que haver morte. Para quem é vegetariano como eu, o alface tem que morrer, para que eu viva. Para os carnívoros, os animais têm que morrer para que haja vida. Para que nós morremos e os nossos restos mortais alimentam a natureza, onde serão, mais uma vez, cultivados e gerados novos alimentos. Mas tem o fator principal, que é o nosso espírito, que ele sobressai isso tudo. Então, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de pensarmos, discutirmos e colocarmos as nossas opiniões a respeito desse fenômeno biológico que nós chamamos de morte, tivemos a oportunidade de trazer junto com isso uma ideia madura do que vem a ser isso. E a gente só consegue ter essas ideias maduras a partir do momento em que nós nos propusemos a estudar, a trocarmos ideias, sem medo, sem peso, sem carga, discutirmos mesmo, conversarmos, colocarmos na mesa. É fatal, eu converso isso muito com meu filho, eu falo, a vida vai passando, e à medida que a vida vai passando, a gente vai tendo a certeza absoluta de que os nossos órgãos vão ficando mais fracos. A gente tem a certeza absoluta de que uma hora ou outra a morte acontecerá. E a gente começa a não fazer mais planos para o futuro. Eu lembro quando eu era jovem, fazia plano para 40 anos, 50, 60 anos na frente. Eu estou com 50, agora estou fazendo no máximo 15. Se chegar a 15, já está bom. Se eu chegar a 65 anos, aí eu vou fazer planos para mais 2. Se eu chegar a 67 anos, aí eu vou fazer para mais 1. Se eu chegar a 70, eu não faço mais plano, não, vou viver só agora. Entende? Porque a gente tem essa noção de que vai acabar. Mas essa é a noção que nós temos que buscar por nós mesmos. Porque a tendência, como o Marquinhos falou, nós, gente, aqueles espíritos que a Marquinhos deu aqui, somos nós, espíritos imperfeitos. E dentro daquelas subclasses, a gente vai se encaixando ali, um item em um, outro em outro, como a Marlene falou para a gente. Então a nossa tendência é não querermos liberar a matéria. Mas por quê? Porque, infelizmente, nós não fomos ensinados que existe algo superior à carne. Nós vivemos sempre sob o jugo desses que nós chamamos dos profetas da antiguidade, que para ter o poder da mão, para conquistar as coisas aqui na terra, nos fazem acreditar que nós somos seres principalmente materiais e que somos dependentes dessa corrente de pensamento para que a gente possa continuar vivendo nesse planeta, o que é completamente o oposto. É o oposto disso. As nossas vidas, elas são compostas. A nossa vida verdadeira, ela é criada a partir de subvidas. A cada encarnação que nós temos a oportunidade de estarmos aqui, somos os seres
um tipo de espírito, com aprendizado novo, conquistas melhores e outras coisas menos interessantes. Opa, acabou essa oportunidade? Vamos lá para o nosso verdadeiro habitat, lá discutimos de novo, esperamos uma nova oportunidade, voltamos para cá e continuamos as nossas vidas. É simples assim. Não há como não morrer. Porque quem não morre, não vive. Não há como. Duas faces, como dizem, duas faces da mesma moeda. Agora, nós temos a tendência ao medo. E nós interpretamos o nosso medo de uma forma muito errada também. Porque todos nós temos medo da morte. É natural e é primordial que tenhamos medo de morrer. Porque a gente vive no planeta, nesse planeta que hoje habitam hoje esses nós, espíritos imperfeitos, nesse planeta nós temos 99% das situações que nos levariam ao suicídio. Na primeira oportunidade de desgosto, de frustração, de perda de emprego, de ente querido, que nós passássemos por essa situação, nós pularíamos debaixo da ponte e daríamos um tiro na nossa cabeça junto com aqueles que morreram. Então nós temos em nós uma lei, chamada lei de conservação, que dá esse medo do porvir. Então é bom que nós tenhamos medo da morte, mas é terrível quando esse medo se transforma numa fobia. Eu não vou morrer. Que é o que a gente vê hoje em dia, as pessoas procurando o elixir da vida eterna, se não o elixir da vida espiritual eterna, a gente vê as pessoas procurando o elixir do botox eterno, o elixir do silicone eterno, o elixir das roupinhas. A gente vê cada vez mais pessoas se pintando. Tudo bem, é legal, vaidade é bacana, mas quando você quer estar bonito, porque você quer estar bem, e não porque a sua intenção seja adiar a morte, porque isso depende da gente. Isso não está nas nossas mãos. Deveria ser um assunto, como disse antes, que nós pudéssemos conversar abertamente. Hoje em dia, as pessoas adoecem, chega a pessoa falando que estava doente, querido. Ficava isso. Está com câncer? Não vou nem te falar essa palavra. Por que não? Por que não discutir as doenças? Por que não discutir a probabilidade da morte? Por que não? Adoeceu? Senta aqui o doente, a esposa, os filhos e fala: olha, eu estou muito doente, vamos aqui separar as coisas que nós temos, nem que foram os cartões de débito para pagar. Mas aqui, ó, talvez daqui a 3, 4 meses eu não esteja mais aqui com vocês. Então vamos resolver essa situação aqui agora, nesse momento, para que depois não tenhamos confusão. Não é uma coisa inteligente? Não é uma coisa que seria boa para todo mundo? Por que não fazemos isso? Porque temos medo, porque eu quero deixar essa morte longe de mim. E quando alguém tem essa ideia de fazer isso, as outras pessoas falam: cruz credo, pensa nisso não. Entendeu? Você vai viver, o cara está falando uns pedaços já. E você quer que a pessoa fique ali, fisiologicamente viva. E nós não estamos aqui para sermos eternos. Nós estamos aqui para morrer. E esse período de vida e morte, que é o que nós chamamos de viver a vida, isso é que tem que ser recheado de coisas legais. Isso é que tem que valer a pena. É o que você está fazendo com esse tempo que supostamente é imutável, que é o de nascer, com esse outro também, que é imutável, que é o de morrer. Agora, esse enchimento aqui, esse recheio, esse é nosso. Esse você faz da forma que você quiser. Aqui, nesse recheio, você coloca tudo que você quiser, que vai te proporcionar uma partida, um retorno para casa legal, um retorno para casa interessante. À medida que nossas idades, a nossa idade vai chegando e o tempo vai passando, a gente tem que olhar para trás e ver uma história. A gente tem que olhar para trás e ver erros. A gente tem que olhar para trás e ver que aqueles erros que nós cometemos, nós não cometemos mais. A gente tem que olhar para trás e ver assim: puxa vida, como eu era egoísta, puxa vida, como eu era malicioso, puxa vida, como eu falava demais, e agora eu não falo mais. Não é porque eu não consigo falar, é porque eu não sinto mais vontade. Aí a gente deixa de ser espírito perfeito e vai para uma outra escala de espírito. A vida é para isso. Nós estamos aqui para enfrentarmos esses momentos. E cada dia que tiver uma oportunidade, que sejamos velhos,
sejamos nós achando que já deu, olha para trás, se você tem mais um dia de vida, você tem mais um dia de coisa para conquistar. Se você tem mais um minuto de vida, você tem mais um minuto de vida para fazer alguma coisa legal. Se é um segundo, na hora do Espírito final, dá tempo de falar amém, em vez de falar, não é palavrão. Nós temos que aproveitar esse momento, porque esse momento que nós chamamos de vida, ele é nosso, e só nosso. E falar bem da morte, não falar mal. Tem um caso no livro muito legal que eu li uma vez, se vocês pudessem, chama Contos de Enganar a Morte. São 5 histórias. E é um cara que ele realmente escreveu esse livro para crianças, para desmistificar, usando a palavra que a gente usa aqui, para dar um significado novo a esse tema que para muitos ainda é muito pesado. É a história do cara que ele não queria morrer de jeito nenhum. Ele falou, não quero morrer, vou fazer o impossível para não morrer. E ele sai andando na região dele e pergunta para a pessoa, se você conhece alguém que nunca morreu? O cara fala, eu conheço fulano de tal. Ele vai atrás dessa pessoa e chega lá, o cara está com um carrinho de mão, andando, com areia dentro. Aí o cara está andando e fala, cara, não, fiquei sabendo que você é um cara que nunca morreu, cara, fica pertinho, você não vai morrer tão cedo. Porque olha aqui, está vendo, meu carrinho de mão está cheio de areia. Está vendo aquela montanha lá? Enquanto não terminar de jogar toda aquela montanha dentro do carrinho de mão, a gente não vai morrer. Aí o cara diz, mas tem quanto tempo? Aí o cara fala, 100 anos, 100 anos é pouco para mim. Acabou. E sai andando, e começa a andar, e o cara então, talvez te sirva. Aí enquanto o cara com o machado na mão. E o cara está lá com o machado na mão e fala, você, eu pensamento vai viver a vida inteira. Aí o cara fala, junta comigo, que você vai viver pra caramba. Por quê? Está vendo aquela floresta? Vai, enquanto eu vou cortar uma com esse machado aqui, você vai viver, vai dar quanto tempo? Mais ou menos uns 200, né? É pouco para mim. Então, e continuou andando. Aí chegou um cara com um balde na mão. Aí o cara está com esse balde na mão. Eu quero saber se você vai viver eternamente. Eternamente não, é que vai ser muito vai. Aí o que você vai fazer? Está vendo o oceano? Eu tenho que pegar e encher esse balde aqui. Quando a água do oceano acabar, isso aí é quando eu vou morrer. Quanto tempo vai dar mais ou menos? Uns 300 anos. É pouco para mim. Aí ele saiu daí desconsolado, porque o máximo que ele conseguiu viver foram 300 anos. Aí ele vem em cima do castelo, em cima de uma montanha, um castelo maravilhoso. Aí ele escala com um esforço desgraçado, chega lá e tem uma pessoa, uma mulher muito bonita lá. Aí pergunta, e você? Ela tem aqui a vida eterna. Aqui você nunca vai morrer, para mim eu vou ficar aqui. Aí a mulher vem e fala para ele assim, então, para você ter a vida eterna, você jamais tem que sair de perto de mim. E ele começou a viver lá. E todo dia, ele comia, ficava tranquilo, caralho. Um dia ele começou a sentir saudade da família dele. Ele começou a sentir saudade das coisas do passado. E conversou com essa pessoa, falou para ela, eu estou sentindo muita saudade, estou querendo ver minha família, estou querendo ver meus amigos, a cidade de onde eu vim, Ela com muita redundância falou, não complexo mais. Aí ele desceu, o mesmo trabalho saiu andando. Aí, ele não percebeu que o tempo que ele já havia ficado lá naquele lugar, já havia passado 500 anos. Então, quando ele voltou, aquele mar de outrora já não era mais mar, já era um lugar seco. Onde ele cortava a madeira, já não era mais madeira, já eram prédios. A outro cara que falou, já era uma outra situação. Ele chegou na cidade dele, a cidade já não era a mesma. Ele procurou pelos parentes dele, já não havia mais parentes. Ele procurou por todos os amigos que ele conhecia, ninguém conhecia ele. Ele falou o nome dele, ninguém jamais sequer escutou falar do seu próprio nome. Ele se voltou com uma tristeza muito grande e saiu andando e tentou voltar para o castelo para morar, porque a única relação que ele tinha até aquele momento era com aquela mulher que recebeu o tempo todo. Aí ele chega em determinado momento, começa a sentir uma fome muito grande e tem uma carroça e o Senhor sentado na carroça com as maçãs. Ele vai e pede uma maçã, a pessoa dá a maçã para ele. Quando ele bota a maçã na mão, na boca, ele só sente uma mão gelada encostando no ombro dele. E depois disso foi só escuridão. E ele morreu. Mas olha que coisa chata é viver para sempre. Você não tem mais as pessoas perto de você. Você não tem aquele carinho perto de você. Você é você no mundo. A morte ela é muito bem-vinda. A morte deve ser bem-vinda. Algumas pessoas defendem a tese de que morrer
sorrindo. Ah, morreu rindo. Quando você para analisar a questão da morte, o que você acha que seria melhor para você, espírito? Morrer dormindo ou morrer depois de um processo sofrido de uma doença terminal? Todos nós, por sermos espíritos perfeitos ainda, é o nosso estágio real, a nossa preferência é sempre pelo que supostamente achamos mais fácil. Mas olha bem que interessante. Imagina você, doente, numa cama, passando por todo o processo do corpo físico se deteriorando, indo embora, crescendo, quando chega a hora de se nasce, seu espírito fala assim: o espírito pensa para ele mesmo, eu não quero mais ficar nesse corpo. Esse corpo fraco, esse corpo doente, já não mais me pertence. Eu não quero. Talvez morrer dormindo não seja tão interessante, né? Porque talvez você morra e não perceba que você morreu, porque você estava saudável no corpo. Então, coisas desse tipo que nós devemos pensar e conversar, trazer para o nosso dia a dia. Será que é bom? Será que é ruim? Como será que é? Projetarmos da mesma forma que nós projetaríamos uma conquista material que fosse. Projetarmos de verdade. A grande maioria de nós aqui não estará aqui nos próximos 50, 60 anos. Não estaremos aqui. Então, onde estaremos nós? Olha que questionamento interessante para a gente fazer de uma forma muito madura. Se eu não estarei aqui, onde eu estarei? E o grande barato, o que eu deixei de mim nesse planeta para que eu seja lembrado e não sentido, para que as pessoas possam lembrar de mim e não falar: poxa, coitado, né? Passou pela vida. Não, mas ele era um cara bacana. Nossa, fez tanta coisa legal, me ensinou isso, me ensinou aquilo, me ensinou aquilo outro. Essa é a nossa proposta aqui nesse planeta. Passarmos por essa vida aqui, entendermos, tentando entender esses tabus que nos foram passados pelos nossos antepassados e tentarmos fazer com que esses tabus, novamente dizendo, possam ser menos tabu, possam ser melhor entendido por nós primeiramente e depois pelos outros. Tirar de verdade esse peso, essa carga que as pessoas geralmente trazem. A gente vê isso muito aqui, né, Marlene? Né, Maurício? No domingo de manhã. As pessoas vêm aqui na reunião medida cartas consoladoras, mas um sentimento de culpa, de dor. Não vem aqui com a intenção de encontrar com aquele ser que um dia teve a oportunidade de fazer parte da vida dele ou dela, e que ali houve uma comunhão de ideias por alguns momentos, que houve um relacionamento. Não vem para isso. Então eu vou tentar me reencontrar com a energia, com a essência daquele. Não, eu vim aqui pedir uma carta consoladora, mas o meu intuito principal é pedir desculpa, ver se ele me perdoou pelas besteiras que eu fiz, ver se eu fui uma pessoa bacana. Não é essa a proposta. Não é essa. A proposta da carta consoladora, como eu disse, é consolar. O que você traz com você de culpa, deixa para lá. Deixa para lá. Não vai influenciar nada. Porque aquele que um dia esteve aqui já não está mais em carne, ponto. Mas está em espírito. Então você pode conversar, você pode trocar ideia, você pode questionar, mas tenta de verdade modificar essa forma dura, essa forma pesada com que a gente vê esse tema morte. Vamos de verdade ressignificar para cada um de nós o que o que pode ser, na verdade, esse complemento que fará com que nós tornemos pessoas melhores no futuro. Não vão sofrer pela morte, não. Porque é besteira, perda de tempo, porque morrer nós vamos. Morrer, nós vamos. Mas a forma de morrermos, nós escolhemos. Nós escolhemos. Não valorizemos tanto. Vamos pensar a morte espiritualmente. E não conceitualmente. O conceito de morte é muito feio. Mas a forma de ver a morte espiritualmente falando, ela é bonita. Porque ela é leve. Porque ela é agradável, porque ela é necessária e porque
a gente tem discutido, não tem como a gente não aceitar. Porque contra fatos não há dúvidas. Gente, possamos estar com Deus. Obrigado, Roger. Obrigado também. Apóstolo, pode tomar. Vocês dois que são aí voluntários da nossa casa, que nós estamos filhos, que querem a nossa manhã. Convido agora os pacis, se coloquem à disposição, nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento dos pacis.
caminhamos ao final. Tem alguém que nos visita vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Não temos só a Tia Madalena, que te entrega uma manhã de nossa casa. Te convidamos para estar com a gente outras vezes, não só você, como todos os presentes. Nós temos várias reuniões na nossa casa. As reuniões públicas elas acontecem aos domingos de manhã, que é a nossa reunião do Evangelho, que é essa que vocês estão participando com a gente. Começa às 8h30. Então tem muita gente aí que está chegando lá no tempo. Antigamente a gente começava às 9h30. Na verdade, a reunião começa às 8h30. Durante essa reunião, além dos estudos que nós temos aqui dos Espíritos, do Evangelho e da Explicação da Morte, nós temos também um tratamento de acometria que acontece na nossa casa. Temos ainda a reunião das reuniões de tratamentos, que acontece aos domingos a partir das 19 horas. Mas você, se submeter um tratamento na nossa casa, é importante que você participe de uma reunião que acontece às quintas-feiras, para você pegar uma orientação espiritual. Essa orientação ela vem através dos Espíritos, ela é acontecida às quintas-feiras, a partir das 18 horas. Ok? Temos ainda uma outra reunião que acontece todo primeiro sábado de cada mês, que é uma reunião que é o tratamento, para quem está submetendo a tratamento médico, gostaria de fazer um acompanhamento espiritual. Essa reunião acontece na clínica holística lá em Sabará. Essa reunião acontece aos sábados, normalmente no primeiro sábado de cada mês. Ela vai acontecer agora nesse sábado, dia 2 de abril, a partir das 8h30 na clínica holística. Depois você pode pegar o endereço aí, qualquer um dos nossos trabalhadores que estão informados. Ok? Mais algum recado, Madalena? Não. Acho que é só isso mesmo. Então nós vamos encaminhar para o encerramento. Vou convidar o senhor Manuel para fazer a nossa festa de encerramento. Já agradecendo a presença de todos vocês. E aguardamos vocês aqui no domingo que vem, apesar de você feriado, nós vamos estar aqui. Vamos dar sequência ao estudo aí do Evangelho e os temas que estão propostos. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma semana maravilhosa. Convidar então a todos, nós possamos levar o nosso pensamento a Deus e refletir nesse momento. Senhor Jesus, amado Mestre, Deus de infinito amor e de grandeza, nesse instante, Senhor Deus, me permita, através do meu silêncio, do meu gritar, da minha alma, recorrer, Senhor Deus, aos anjos guardiões desse planeta, para que envolva a nossa população, para que envolva os nossos governantes, os responsáveis, para que se dirija e se encontre na lei do amor, na lei da organização e do progresso, condições suficientes para se organizar e colocar no sentido de pensar na coletividade que nós estamos. Levar, Senhor Deus, nesse instante, a minha prece em benefício daqueles que se encontram enfermos no hospital, aqueles que se encontram abandonados debaixo de marquises, caídos debaixo dos seus lares, esquecidos nas suas camas, nos seus leitos, no sofrimento. Não, Senhor Deus, que seja degradante para a tua alma, mas para o conhecimento e conforto do Espírito. Não para a alegria daqueles que zombam e brincam com o sofrimento alheio, mas para o crescimento dos seus filhos como Senhor. Pai, de infinito amor. Nesse instante que agradecemos, Senhor Deus, a disponibilidade, amigos, companheiros, por todos os recursos que me colocaram em benefício dessa novidade, pelos recursos minerais, pelos recursos espirituais e vegetais, pela lei de amor que tem envolvido todos os seus filhos, Senhor. E nesse instante, que peço a São Rafael, a São Muriel, a Miguel Arcanjo que é expedido, que possa brilhar e envolver todos nós, hoje, agora, sempre encarnados